Bom, pessoal, começou a gravação. Então, hoje, dia 28 de junho, a disciplina de projetos elétricos residenciais e prediais. A gente vai começar aqui fazendo, só mostrando um pouquinho sobre o desenho no AutoCAD, sobre o projeto, né, propriamente dito. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é um projeto completo, né? O que que eu fiz aqui? Aqui está faltando as tabelas, né, que eu fiz no Excel, então ignorem, né, a parte de cálculo e tal, mas baseado em todos os cálculos que eu fiz, né, eu tinha aqui uma residência de um pavimento só, com uma varanda, sala, com 2 quartos, uma suíte, né, um banheiro social, uma cozinha e uma área de serviço. Aqui a parede da residência, agora sim, a parede da residência mostrando o quadro de medição lá fixado na parede. E eu tenho um quadro de distribuição que eu fiz aquela conta do centro de carga, e ele ficou próximo desse ponto aqui, e eu optei por colocar ele na parede da cozinha dessa forma. Então, lembra que eu falei com vocês que o desenho acaba ficando com muita informação? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Olha a quantidade de coisas que tem aqui. Então, um desenho desse aqui, quando a gente vai imprimir, se eu colocar numa folha A4, por exemplo, não tem chance nenhuma do eletricista conseguir entender muito bem cada um dos detalhes do projeto, né? Eu tenho que imprimir de forma que seja um A2, por exemplo, para a pessoa conseguir identificar muito bem os fios que estão passando dentro de cada eletroduto, tá? Bom, aí aqui vai uma observação. Nas nossas aulas, eu estou colocando aquela simbologia que é um ponto de luz, né? Aí fora do ponto de luz vem a identificação de potência, o circuito e o ponto e a letra, né, representando o interruptor que aciona aquele ponto. No projeto, eu gosto de colocar sempre dentro, assim, eu fiz uma legenda aqui, né, então o ponto de luz eu coloco sempre dessa forma, né, potência, circuito e o ponto que aciona. De novo, não tem uma regra, né, cada um fazer do jeito que achar melhor, mas dos projetos que eu visualizei até hoje, apesar de eu achar bem bonito aquela forma que faz no livro, né, eu acho que esse aqui fica bem organizado, tá? Aqui coloquei os interruptores, aqui a minha simbologia, todos os itens da minha simbologia seguem a NBR, que não existe mais, né? Mas está tudo da mesma forma aqui, né? Fase neutro, disjuntor, dispositivo de proteção contra surto. Então aqui eu até separei em mais de um desenho, para não ficar embolado. Eu fiz um desenho aqui só com circuitos, então se a gente olhar aqui, vou pegar o circuito 1, por exemplo, que eu acho que é um circuito de iluminação. Eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, por exemplo, nesse eletroduto aqui, que vai para o ponto de luz no teto da minha sala, vai o circuito 1. Aqui eu omiti o terra só para ficar mais fácil de eu para dar aula, né, que era para gravar o vídeo, todo mundo conseguir enxergar, ficar com menos coisa, né? Mas aqui tem o neutro e a fase. Aí chega nesse ponto de luz, observem que ele é acionado pelo ponto D. Aí quando eu olho aqui o ponto D é um interruptor three-way. Então eu tenho um ponto D aqui e eu tenho um ponto D aqui, tá? E aí, como é que eu faço a instalação do three-way? Se vocês lembrarem lá da disciplina de... a gente não fez ainda. Esquece, deixa eu pegar o interruptor normal, desculpa, gente. Então tem aqui, ó, o circuito, esse cara aqui é acionado pelo circuito 1 também. Então eu passo por esse eletroduto, o meu circuito 1, depois passo por esse eletroduto, o meu circuito 1. Aqui tem os retornos do three-way, mas não preciso de me importar com eles agora. Por esse eletroduto também a fase neutra do circuito 1. Aí eu ligo o meu neutro nessa lâmpada, desço com a minha fase por esse eletroduto, então tá aqui, ó, fase descendo pelo eletroduto, e volto com o meu retorno, que está sendo representado aqui, para o meu ponto de luz. Né? Esse é o interruptor E, então esse aqui é o circuito 1 com o retorno E, acionando esse ponto no teto. Além disso, se eu for seguindo aqui, o meu circuito 3 também passa por aquele eletroduto lá embaixo, depois sobe por esse eletroduto aqui, e eu desço com o meu circuito 3, que é o neutro, fase e proteção, para ligar minha tomada 3. Então, só para mostrar aqui um exemplo, a gente vai ver muitas vezes isso, né? Só para vocês fazerem uma ligação daquelas coisas que a gente está vendo lá em instalações com projeto. Mas, para o trabalho que vocês vão fazer agora, o que eu solicitei foi que vocês desenhassem os eletrodutos, tá?
Aqui os meus eletrodutos estão cheios de letrinhas, porque como eu estava dando aula e quis deixar bem claro depois para os alunos que iam pegar o vídeo e os projetos, eu acabei representando todos os eletrodutos. Mas lembrando que eu posso colocar lá, por exemplo, uma nota dizendo que eletroduto de meia polegada, por exemplo, não está sendo representado no meu projeto a bitola dele, tá? E fica mais limpo o desenho. Mas como é que eu desenho esses eletrodutos aqui? Como eu estava gravando um vídeo, eu optei aqui por fazer só retinhas, tá? Que ligassem pontos da parede. Ah, peraí rapidinho, deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Professor, quando você puder falar as notas da atividade anterior. Sim, eu devo corrigir até sexta-feira, tá, Lucas? Aí eu posto lá e aí provavelmente se vocês marcaram né, em algum momento, o AVA deve avisar para vocês as notas, tá? Eu sempre coloco no AVA e já importo elas para o acadêmico também. Então provavelmente vai aparecer nas Professor, duas. Oi. tem como disponibilizar esse arquivo aí que o senhor está mexendo agora no AVA, para a gente poder se basear mais ou menos nele? Ah, tem sim. Vocês falam do AutoCAD ou em PDF? Pode ser em PDF. Tá? Mas vou deixar em AutoCAD e em PDF, então. Pode ser? Tá. De repente vocês Show. querem aproveitar alguma coisa, né, de simbologia, por exemplo, de desenho, fica mais fácil. E aí você tinha perguntado outra coisa, Lucas. Ah, exatamente o que a Laís falou. Beleza. Bom, e aí, outra forma de fazer, apesar de não ter mais a regra, né? E aí você pode desenhar igual eu fiz aqui, por retinhas, né? Ligando os interruptores aos pontos de luz. O que o pessoal costuma fazer é sempre que eu tenho um ponto na parede e esse ponto vai para o teto ou ele vai para alguma coisa que está no piso, eu sempre faço uma curva, né? Para poder representar que eu tenho um eletroduto que sai de um plano, que no caso aqui seria a parede, para ir para o outro plano, que é o plano do teto, tá? Também ia pedir isso. Você está falando em relação ao que eu estou falando, Liza, ou o que o Lucas escreveu? Eu acho que é sobre esse arquivo Ah, mesmo. beleza, É. beleza. Aí, pessoal, só relembrando aqui, né, alguns comandinhos que vocês vão precisar para desenhar. Então, eu sempre uso o teclado, tá? Essa é a vantagem do AutoCAD. Vocês, provavelmente, vocês devem utilizar muita interface gráfica aqui para poder fazer reta, quadrados e recortar essas coisas, né? Eu uso muito o teclado. Então, o L é o comando de line. Eu tenho o SP line, SPL, que é o SP line, que é um comando para fazer a curva, que eu já vou mostrar. Eu tenho o TR, que é do trim, que é para poder recortar as extremidades. E é basicamente isso que eu vou usar para poder fazer os eletrodutos, tá? O ponto de luz no teto é o círculo, né? Se desenhar, ou se digitar o C, vai aparecer o círculo, e aí vocês fazem os pontinhos de luz no teto. Mesmo para fazer o interruptor. Um detalhe. Professor, como é que eu preencho o interruptor assim? Você usa o comando RET. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo. Então, eu vou fazer... Deixa eu apagar o interruptor. Desculpa, o interruptor a gente faz do zero, né? Então, por exemplo, quero desenhar aqui um interruptor e do interruptor eu levo para o ponto de luz no teto, tá? Vou fazer aqui, vou usar o comando line, né? Só para eu poder fazer aquele tracinho ali, que eu não gosto de deixar ele solto, né? Gosto sempre de tirar ele da parede através de um tracinho. Só um detalhe, se você deixar o shift do teclado apertado, né, ele sempre vai fazer a sua linha ficar de 0, 90, 200, 180 ou 270 graus, né? Então, para você deixar retinho, eu sempre utilizo o shift do teclado. Então, tá aqui. Um negócio legal, se você aperta o Enter, o AutoCAD sempre volta com o último comando que você usou. Tá? Então, fica aí a dica. Vou utilizar o Circle, né? O Circle tem... se eu clicar só o C e digitar um Enter, eu sempre vou construir um círculo a partir do seu centro, né? Dessa forma aqui. Se você quiser utilizar outras formas de criar o círculo, você segura o Ctrl e clica na simbologia de circunferência,
que ele vai te dar algumas possibilidades, como, por exemplo, eu posso desenhar o círculo colocando o Enter no centro e o raio, o centro e o diâmetro. Posso desenhar o círculo a partir de 2 pontos, de 3 pontos, a partir de 2 tangentes e o raio, ou de 3 tangentes, tá? Isso aqui é quando não, esses 3 últimos aqui é quando eu quero inserir a minha circunferência dentro de algum local. Normalmente esses comandos aqui me ajudam. Vou utilizar, por exemplo, aqui para vocês verem a inserção do círculo através de 2 pontos. Já que eu desenhei o tracinho aqui, se eu desenhar a partir desse ponto, observe que ele puxa a circunferência assim, né? Aí fica mais fácil para eu poder centralizar ela. E se eu apertar o Shift, eu desenho a minha circunferência sempre alinhada dessa forma, tá? Então, por exemplo, né, segurando o Shift, vou desenhar a minha circunferência aqui. Quando vocês estiverem fazendo o desenho, eu sempre recomendo que vocês... por isso que eu deixo a simbologia aqui do lado, né? O que eu faço, na verdade, é construo a simbologia e aí depois vou copiando os símbolos daqui e levando para o meu desenho. Fica mais rápido para fazer o desenho, tá? Estou fazendo um aqui do zero só para mostrar para vocês como é que não é difícil de fazer a própria simbologia. Então, desenhar a circunferência, no caso do three-way, tá? Ela é um círculo todo preenchido, né? Se for o caso de vocês quiserem, por acaso querem preencher, né, o círculo, vocês usam o comando hatch, ou qualquer figura, né? Você pode preencher a parede, por exemplo, né? Qualquer figura fechada, você usa o comando hatch, tá? Então, eu desenho aqui o HAT, né, já aparece aqui como primeiro, eu clico nele. Aqui eu posso preencher com gradientes, com tracinhos, né? Tem várias formas de eu preencher. Eu vou preencher ela sólido, né? Ou seja, eu quero ele todo pintado. Eu clico aqui no meu círculo, pronto, está preenchido. Se eu colocasse aqui o gradiente, por exemplo, eu posso colocar aqui uma variação, né, de cores, né? Assim como posso colocar também um tracejado, por exemplo, assim. Só que aqui ele está com tracejado a distância entre os tracinhos grandes. Eu teria que procurar um aqui que tem pequeno, ou fazer uma alteração do... Tá vendo? Aqui ele colocou, né? Ou vir aqui e clicar na escala, diminuir, por exemplo, até ela começar a aparecer lá dentro a quantidade de tracinhos que eu queira que apareça. Assim, por exemplo, né? Aí no nosso caso aqui, eu vou colocar ele sólido, né? Só para deixar a mesma, para mostrar como é que eu fiz aquele símbolo anterior. Aqui eu coloquei uma cor diferente, né? Aqui está branco, porque se eu olhar aqui, ó, eu tinha criado um layer para texto. Tá? Então eu posso vir aqui e trocar o layer dele, por exemplo, tá para parede, eu posso colocar para símbolos, posso colocar aqui, mudar o layer, né? Daquela imagem ali, tá? Então tá lá um layer que eu gostaria, e aí vou ligar ele ao ponto de luz no teto. Se eu fosse fazer só uma reta, né, L, comando line, eu vim aqui na minha figura, né, posso desenhar aqui, por exemplo, vou fazer um negócio passando aqui para vocês verem, né, como não preciso, às vezes, de ficar procurando a borda da circunferência. Então passei o tracinho, para eu tirar esse pedaço que passou aqui, eu dou o TR do trim, seleciono tudo, né, onde eu quero usar o TR, venho aqui e vou tirando os pedaços que eu não quero. Né? Então tá lá, né, a ligação com uma retinha do meu interruptor para o ponto de luz. Isso aqui é um eletroduto. Perdão. Se eu quiser fazer aquela curvinha, né, como ele sai da parede e vai para o teto, eu vou usar o comando spline. Então, o spline, eu digito o primeiro, eu clico onde eu quero começar a minha reta, posso começar lá do teto ou aqui da parede, vou começar desse pontinho para ficar bonito. Eu desenho, o meu segundo clique é onde eu quero que o meu eletroduto faça a curva, por exemplo, se eu vou sair daqui e quero chegar aqui, eu quero que ele faça uma curva mais ou menos aqui, para chegar lá na direção do centro. Então eu clico aqui, e aí eu levo agora onde eu quero que ele faça a curva, que seria aqui. Terminei, aperto Enter. Tá? Se eu quiser, só para vocês verem, né, se eu continuar aqui com o meu spline, eu posso ir fazendo várias curvas, tá vendo? Não é o nosso caso aqui. Eu levei até o centro, porque aí eu sei que fica bonitinho, né? Que eu vou chegar sempre com o meu eletroduto na direção do centro do ponto de luz. Então eu sempre faço assim, depois venho aqui com o comando trim e corto aquela extremidade que ficou lá para dentro do ponto de luz. Era essa a dúvida, Liza, que você tinha a respeito dos desenhos? Sim.
Aí, professor, no caso do trabalho, o senhor vai cobrar que quando sair da parede, por exemplo, para o teto, tem essa curva ou não? Não, eu não vou cobrar, não. Se vocês quiserem fazer, fica bonito e muita gente usa, mas eu não vou cobrar. Pode fazer reto e tal. Ah, porque tá vendo? Às vezes ele se confunde, ó, né, com a simbologia. Como eu peguei o retinho aqui, por exemplo, ficaria muito mais bonito se eu tivesse feito a curvinha com ele aqui, tá? Por que que eu não fiz? Porque como eu estava gravando um vídeo, tentando resolver as coisas enquanto eu gravava o vídeo, acaba que perde mais tempo, né, para fazer ele bonitinho assim. Foi só por esse motivo, tá? Mas eu gosto das curvinhas. Mas, de novo, não é obrigatório. Beleza? Show. Deixa eu só voltar o desenho todo aqui, porque eu não sei o que que eu estraguei no desenho. E aí, assim que acabar a nossa aula aqui, eu coloco lá no Ave como vocês pediram, tá bom? Aqui tem a simbologia do quadro de distribuição que eu fiz, ó. Então tem lá o meu disjuntor residual, que a gente vai aprender o que que é, o meu dispositivo de proteção contra surto, o barramento de neutro, o barramento de proteção, aqui disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, que foram os casos que a gente tinha nesse projeto, e os dois circuitos de reserva aqui, que eu coloquei com a letrinha R, que era pela quantidade de circuitos que eu tinha aqui, né, que eram 10 circuitos. Aliás, 11 circuitos eu tinha que ter pelo menos 2 de reserva, eu acho. Então, acho que é essa mesma conta. Bom, então isso aqui depois vai colocar lá, vou colocar lá para vocês darem uma olhada, né? Quem quiser copiar, fica à vontade, tá, pessoal? Mas eu sempre, é uma prática legal vocês manterem um arquivo no computador de vocês com a simbologia. Então, se vocês gostarem da simbologia aqui, podem usar ela, né? Se quiserem criar a própria, fique à vontade, mas aí vocês salvam um PDF ou um AutoCAD com a tabelinha da sua legenda, que aí depois todo projeto que você for fazer, você abre, né, faz um salvar como e já começa o seu projeto com a tabela de legendas prontas, tá? Se vocês perceberem aqui embaixo também, eu já configurei vários tipos de página, ó. A4 na horizontal e na vertical, uma folha 3, folha 1, folha 0 e folha A2, tá? Então já tem aqui tá fora de ordem, né? Deixa eu botar eles na ordem aqui. Mas já está aqui, já tem diversos tamanhos de folha configurados para poder fazer a impressão. Algumas estão sem o Port View, né? Que é o lugar para poder buscar aqui a imagem, né? Aí, se você quiser colocar o Port View nessa folha aqui, por exemplo, na verdade é Viewport o comando, desculpa. Então, o Viewport, né? Então, eu vou criar aqui um Viewport. Lembrando, eu posso criar vários viewports, tá? Vou criar um single aqui só para vocês terem uma ideia. Já posso criar dois, né? Um do lado do outro, um em cima do outro. Ou posso ir criando vários singles, né? Para poder representar várias coisas, né? Vou dar um exemplo por que eu criaria vários singles, né? Vou colocar aqui, por exemplo, daqui até aqui para eu mostrar o meu projeto. Então, tá vendo que tem várias coisas, né? Eu vou dar um zoom aqui. Eu falei que ia colocar o single, acho que eu acabei colocando o duplo. Estou digitando errado? Ao contrário, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar o single, então. Um single que vai daqui até aqui. Né? E aí eu vou representar aqui nesse single. Ih, pessoal, o meu AutoCAD ele é meio bugado. Ele acabou dando um zoom na folha, que eu não queria. Deixa eu fazer aqui nessa outra folha, senão eu não vou conseguir mostrar o que eu quero para vocês. Então, deixa eu colocar aqui o meu viewport. Daqui até aqui. Então, eu vou aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui só esse desenho, por exemplo, tá? E aí eu posso criar um viewport aqui para eu poder centralizar a minha legenda. Então eu criei aqui um outro símbolo, porque se eu criar um duplo, eu vou ficar querendo mexer nos dois ao mesmo tempo. E aí eu venho aqui agora e dou um zoom só na minha legenda, tá vendo?
né? Quando eu imprimir, eu vou ter aqui, eu posso tirar essas marcas aqui, tá? Que está dividindo aqui um cara do outro. Posso fazer eles sem bordas, né? De maneira que fique tudo bem fluido aqui dentro. E, e com a legenda bonitinha, posso colocar aqui algumas observações, né? Então aí vai, depois que o projeto está pronto, da melhor forma de apresentar o projeto. Então aproveitem esse que eu estou passando lá, que já tem essas configurações, para vocês darem uma olhadinha. Aqui está 1 para 1, né? De maneira que eu estou considerando aqui que um para mim aqui é 1 centímetro, tá? Então vocês também podem configurar a escala do jeito que vocês acharem melhor. Eu já deixei aqui algumas pré-configuradas, tá vendo? De 1 para 50, 1 para 25, 1 para 200, 1 para 75, mas vocês podem alterar também. E qualquer dúvida que vocês tenham do AutoCAD, pode mandar lá no fórum, que é assim que eu ver, eu vou responder. Posso fechar aqui então, pessoal? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer sobre o desenho? Obrigado, Lara. Bom, pessoal, então vou fechar o AutoCAD aqui. Bom, e aí a gente tem 2 assuntos para falar na aula de hoje, tá? O primeiro assunto é, na verdade, uma continuação da aula passada, que a gente tinha visto já feito uma introdução sobre engenharia de iluminação, nós estudamos sobre a luz, a visão, as cores e as grandezas e unidades que a gente precisa de conhecer para poder fazer o projeto de iluminação. Na aula de hoje, eu vou falar ainda sobre os tipos de lâmpadas e luminárias que a gente usa, né, para fazer a iluminação, e depois eu vou começar a ver com vocês sobre o projeto propriamente dito, né, para fazer a iluminação de ambientes internos, tá? E aí o que a gente vai estudar é o método do fluxo luminoso, tá? Então hoje eu pretendo ainda falar de uma maneira geral sobre como é que é feito o projeto de iluminação, e depois falar sobre o método do fluxo luminoso, para na semana que vem a gente fazer um exemplo de aplicação desse método. Bom, vamos ver se por acaso ficar muito longo, a gente passa o método e o exemplo para a semana que vem. Mas vamos tentar o máximo que a gente conseguir aqui. Então eu vou passar lá para o nosso item 5.5, que é para a gente falar sobre as lâmpadas, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, só pedir para parar aqui, né, para explicar. Fica à vontade para levantar a mão ou para abrir o microfone e me interromper a qualquer momento. Bom, então as lâmpadas a gente pode fazer algumas classificações diferentes que a gente enquadra, né, que a gente usa para separar os diversos tipos de lâmpadas e também para tentar enquadrar o melhor uso, né, ou os ambientes onde a lâmpada vai ter um melhor desempenho, por exemplo, tá? E aí o desempenho em termos de iluminação, o desempenho, né, pode ser em termos de vida útil. A gente vai ver que algumas lâmpadas elas duram muito mais do que outras, né, em termos de tempo de uso. Um critério vai ser o rendimento luminoso, que é o quanto que eu gasto de energia para iluminar, né, para gerar um certo fluxo luminoso, e o índice de reprodução de cores, né? A gente viu lá na semana passada sobre as cores, né? Então, se eu tenho uma lâmpada que ilumina, que não tem um espectro completo de cores, ela pode ocasionar uma distorção nas cores, né? Quando comparada com a luz do sol, por exemplo. E isso pode ser importante dependendo do tipo de atividade. E a gente tem uma classificação também em relação ao processo de emissão, ou seja, como que a lâmpada faz para emitir luz, tá? E aí a gente faz, a gente separa, né, como as lâmpadas chamadas de incandescentes, tá? As lâmpadas chamadas de lâmpadas de descarga e, por fim, as lâmpadas LED, tá? Então essas são as 3 classificações. Para ambientes residenciais, né, as mais utilizadas são as 3, na verdade, né, mas as incandescentes em geral. As lâmpadas de descarga, a gente usa a lâmpada fluorescente, que é um tipo de lâmpada de descarga, vou mostrar os outros, e a lâmpada LED, que nos últimos 5 anos de instalações residenciais aqui no nosso país, tem sido a lâmpada que tem dominado o setor de iluminação residencial, exatamente por ter uma vida útil enorme e de ter um excelente rendimento luminoso, né? Ou seja, ela consome pouquíssima energia para ter uma excelente iluminação. Então, vou falar sobre cada um desses tipos, aquelas classificações ali, tá? Começando pela lâmpada incandescente, que é a mais simples, aquela que
foi comercializada lá, que foi o projeto desenvolvido basicamente por Thomas Edison, ele não mudou muito, né? Então muda-se o gás, o tipo de filamento com o passar dos anos, mas o formato, inclusive, é muito similar ao formato original, tá? Elas são constituídas por um filamento de tungstênio, tá? Aquele espiralzinho que a gente vê lá no meio. O funcionamento é bem simples, a gente passa uma corrente elétrica por ela, por esse espiral, ele esquenta ao ponto de chegar a pegar fogo, né? Mas não pega fogo, porque esse bulbo aqui ele é fechado, tendo gás aqui dentro como argônio ou criptônio, né? E evita a oxidação, inclusive que ele pegue fogo, que tenha fogo aqui dentro, né? E aí, quando ele entra em incandescência, né? Por isso que essa lâmpada é incandescente, ele brilha e a gente vê então a iluminação, né? Propriamente dita. Esses contatos do filamento aqui dentro, né? Ele é tipo um resistor que vocês estudaram lá em SCC, né? Tem duas perninhas. As duas perninhas estão conectadas ao que o pessoal chama lá popularmente de bocal, né? O nome científico seria receptáculo, ou boquírio, né? Algumas regiões também. De maneira que um dos terminais está ligado na rosca e o outro terminal está ligado na pontinha. As duas separadas por esse isolante preto aqui. É por isso que quando a gente está lá em instalações elétricas, quando a gente estiver no laboratório, eu vou sempre recomendar a vocês, né, uma norma de segurança de sempre colocar na rosca do receptáculo o neutro e não o retorno. Porque na hora de trocar uma lâmpada, se você encostar a sua mão na rosquinha da lâmpada aqui e depois encostar a rosca da lâmpada na rosca do receptáculo, se lá tiver uma fase ou um retorno, pode ser que você tome um choque. Se lá for o neutro, você nunca vai tomar um choque, tá? E aqui vem algumas características das lâmpadas incandescentes, tá? Que tem uma vida útil de 600 horas até 1000 horas. Vocês vão ver que é a pior vida útil, tá? Dentre as lâmpadas. Parece muito, mas é pouco. Se a gente considerar uma sala de aula que fica ligada 10 horas por dia, por exemplo, se a gente pegar aqui a pior das hipóteses, que seriam 600 horas na média, né? Seriam 60 dias. Né? Essa lâmpada, a cada 60 dias, ela teria que ser substituída, né, na média, considerando a média de queimas, tá? Que é um tempo muito curto, né? Se a gente pegar essas salas de aula, as salas de aula lá do IFES, que tem, não vou me lembrar de cabeça, né, mas que a gente precisaria de ter, por exemplo, umas 12 lâmpadas dessa, né, seria uma quantidade de lâmpadas muito grande que a gente teria que substituir lá a cada 2 meses. Ou 3 meses, né, se considerar 20 dias úteis por mês. Em termos de eficiência luminosa, ela também tem a pior, né, das eficiências luminosas, que é de 15 lumens por watt. Entretanto, o índice de reprodução de cores dela é excelente, é 100. Né? Lembrando que o índice de reprodução de cores vai de 0 até 100. Quanto mais próximo de 100, melhor. Ela tem uma característica de que o rendimento, né, a eficiência luminosa, ela cresce com a potência. Então, quanto maior a potência da lâmpada incandescente, mais lumens por watt nós temos nela. As lâmpadas de tensão mais baixas apresentam maior rendimento, né? Então as lâmpadas de 12 volts, por exemplo, utilizadas para circuitos de corrente contínua, elas têm um rendimento melhor do que as lâmpadas de corrente alternada, de 127 220 volts, por exemplo, tá? A vida útil depende da tensão de alimentação, né? De maneira que a cada 10% de sobretensão, a vida útil dela reduz em 50%. Então esses 600 aqui cai para 300 horas, por exemplo. Entretanto, tem aqui uma observação importante a respeito dessas lâmpadas, é que já há alguns anos as fábricas brasileiras suspenderam a fabricação dessa lâmpada tradicional, né, que tem esse formatinho aqui, que a gente estava acostumado. Vocês eu não sei se estão acostumados, porque como vocês são bem mais novos do que eu, muito provavelmente vocês já entraram na época das lâmpadas fluorescentes, tá? Então, vocês deviam ver poucos dessas lâmpadas instaladas, né? E aí, ela é ruim para o sistema nacional de energia, em geral, porque ela tem uma eficiência luminosa muito baixa. Então, gasta-se muita energia elétrica para iluminar pouco. Dentro dessa característica, dessa classificação de lâmpadas, né, das lâmpadas incandescentes, nós temos algumas subdivisões que ainda, e essas sim ainda são utilizadas, tá? Uma delas é a chamada das lâmpadas halógenas, que é um tipo especial de lâmpada incandescente, onde aqui dentro, ao invés de ter aquele argônio criptônio, a gente coloca um gás halógeno, como o iodo e o bromo, tá?
Essa lâmpada ela acaba sendo um pouco mais eficiente, não muito, tá, do que as lâmpadas incandescentes comuns. Ela tem diferentes tipos, né, que está relacionados com formatos, onde elas vão ser inseridas. Tá? Um desses tipos é o chamado tipo cápsula, que é essa daqui. Ela é pequenininha, né, e tem uma base de bipino, que são esses dois pinos aqui, e tem diversas luminárias compactas de mesa que utilizam esse tipo de lâmpada, tá? Aqui no país, as luminárias de mesa hoje em dia, quase todas que vêm com lâmpadas são lâmpadas a LED. Mas ainda as mais antigas, ainda existem algumas que utilizam esse tipo de lâmpada aqui. Nós temos outro tipo de lâmpada halógena, né, que é a tipo palito, que era muito utilizado em refletor. Né? De novo, hoje em dia já tem diversos refletores a LED que estão tomando lugar desses refletores mais antigos, tá? Ela tem esse formato linear, né? Aqui os conectores eles são em cada extremidade do tubinho, né? Da lâmpada. Ela é ideal para fazer a iluminação comercial ou residencial com projetores, onde a gente precisa focar um outdoor, por exemplo, ou iluminar um jardim que seja grande. Ela tem uma característica de ter um custo inicial baixo, tá? E emitir uma grande quantidade de luz, né? Ou seja, ilumina muito e tem um custo inicial baixo, né? Mas acaba que tem um consumo considerável de energia. E nós temos a lâmpada do tipo dicróica, tá? Que também é muito utilizado para fazer iluminação decorativa. Entretanto, também já está sendo substituída pelas lâmpadas a LED, que tem inclusive o mesmo formato, com esse mesmo tipo de lente aqui, por isso que ela é dicróica, né? Porque ela tem esse projetor aqui, multifaceado, né? Que é do tipo dicróico, né? Por isso que ela recebe, desculpa, esse nome. E essas lâmpadas já estão sendo substituídas também por lâmpadas de LED que têm o mesmo formato e que têm as mesmas variações de cores para fazer decoração do que as lâmpadas dicróica. Bom, aí a gente vai para a segunda classificação de lâmpadas que eu vou mostrar para vocês, que são as chamadas lâmpadas de descarga, tá? Essa daqui tem diversos tipos, elas podem ser fluorescente, as lâmpadas do tipo mista, vapor de mercúrio, multivapor metálico, vapor de sódio, sendo que ela pode ser um vapor de sódio de baixa pressão ou vapor de sódio de alta pressão. Essas lâmpadas aqui, elas têm um uso quase exclusivo para ambientes industriais. E a gente vai falar delas de novo quando estiver lá no quarto ano, desculpa, estudando sobre projetos industriais. Provavelmente nós vamos fazer projetos que utilizam desses tipos de lâmpadas. Para projetos residenciais, a gente vai utilizar muita lâmpada fluorescente e em casos, né, muito mais esporádicos, quando tem ambientes muito grandes, por exemplo, a gente pode fazer o uso da lâmpada mista. E aí o que nos impede normalmente de utilizar esse tipo de lâmpada aqui é porque elas têm normalmente um formato grande, de potência maior, elas precisam de vários dispositivos auxiliares, como reator, ignitor, para poder funcionar, enquanto, né, a lâmpada fluorescente precisa do reator, mas normalmente são pequenos e leves, hoje em dia pelo menos, e a lâmpada mista é tipo uma lâmpada incandescente que você precisa só do receptáculo para poder plugar. Bom, as lâmpadas fluorescentes, começando por elas, então, elas são constituídas de um cilindro de vidro, tá? Esse cilindro a gente vai ver que ele pode ter formatos diferentes, né? Pode ser circular, por exemplo. E dentro desse cilindro de vidro, a gente tem um revestimento, né? Aquela parte que a gente vê a lâmpada branca, né? Aquilo dali é uma camada de fósforo que pode ser de diferentes tipos, né? O que dá a coloração diferente à cor de luz que a gente vai enxergar, tá? Então, é o fósforo que detém as características de emitir luz quando ativado por energia ultravioleta. O que acontece na lâmpada fluorescente, de uma maneira bem breve aqui, é que a gente tem o reator, né, que é responsável por causar uma descarga inicial, né, então a gente tem uma tensão alta aqui dentro, de maneira que a gente tem corrente elétrica passando de um lado do tubo até o outro lado do tubo. Essa passagem da corrente elétrica, ela vai liberar fótons. Esses fótons, eles vão estar lá, eles vão ser ultravioletas, ou seja, uma luz que a gente não enxerga. E por que a gente enxerga a lâmpada brilhando?
Porque esse fóton, ele bate na camada de pó que está lá na parede da lâmpada, e esse pó brilha, né? Então, o que a gente vê ali é a lâmpada brilhando, é o pó da lâmpada brilhando, tá? Então, dependendo da substância fluorescente que é utilizada, a gente vê cores diferentes. Por exemplo, aquele pó ali, quando ele é um tungstênio de cálcio, a gente vê a lâmpada emitindo uma luz azul escura. Quando é o silicato de zinco, a gente vê uma luz amarelo-verde. Quando é o borato de cálcio, a gente vê uma luz rosa claro. Tá? Então, a gente tem lá diferentes cores de lâmpada fluorescente que a gente pode adaptar para cada tipo de ambiente, né, utilizando aquela questão psicológica das cores que a gente viu na aula passada. A gente tem uma eficiência luminosa considerada média, mas que já é muito melhor do que as lâmpadas incandescentes, que estavam lá na casa de 15 lumens por watt. Aqui a gente vai ter, na média, de 40 a 80 lumens por watt, mas a gente pode ter lâmpadas melhores ainda, maior do que 80. Tá? Ela tem uma vida útil já muito melhor do que a lâmpada incandescente, né? Enquanto a gente tinha lá incandescente de 600 horas até 1.000 horas, essas daqui vão de 7.500 até 12.000, faltou um zerinho aqui, tá, galera? Então, de 7.500 a 12.000 horas. E vão ter também, né, a exemplo da incandescente, diferentes tipos de lâmpadas fluorescentes no mercado. A mais clássica para ambientes maiores, como as salas de aula, por exemplo, são as lâmpadas tubulares, tá? E aí elas têm, dentro das lâmpadas tubulares, algumas subclassificações. A gente tem a tubular chamada comum, que tem um diâmetro de 33 milímetros, com índice de reprodução de cores de 70, tá? Nós temos a especial, que ela é um pouquinho mais fina, tem um diâmetro de 26 milímetros, só que ela tem um pó fluorescente especial que faz ela ter um índice de reprodução de cores de 85, tá? Que já é muito melhor do que a comum. Nós temos a HO, que é a High Output. Ela tem um diâmetro um pouco maior, né, do que a especial, que pode ser igual ao diâmetro da comum ou até mesmo ligeiramente maior, com 38 milímetros. E elas têm uma recomendação de ser utilizadas em ambientes com pé direito alto, ou seja, ambientes muito altos, porque elas possuem um elevado fluxo luminoso, né? Então elas têm a capacidade de iluminar bem um ambiente, mesmo elas estando muito distantes do piso. Em residência não tem casos, né, como esse, mas em ambientes industriais essa lâmpada tem bastante uso, né, porque a gente tem alguns ambientes industriais que são iluminados por lâmpadas fluorescentes, mas que tem o pé direito alto, de 4, 5 metros às vezes. Nós podemos ter a chamada circular, né, que tem aquele RC ali na casa dos 70, exemplo da comum, só que ela é circular, é fechadinha. Essa sim, utilizava-se bastante, né, mas tem sido utilizado pouco hoje em dia, porque usa-se muito em residencial a compacta, que eu vou mostrar no próximo slide. Nós temos a T5, que ela é tipo essas lâmpadas, tipo a tubular normal, né, só que ela é bem mais fina, ela tem 16 milímetros de diâmetro. E ela tem a característica de ter excelente reprodução de cores. E, como eu havia comentado, né, as lâmpadas compactas, que usa-se muito em ambiente residencial, principalmente porque, como a gente, lá no começo dos anos 2000, a gente tinha uma substituição das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes, né, esse tipo de lâmpada ele encaixa perfeitamente no local onde você tinha uma lâmpada incandescente. Então ela ganhou muito bem o mercado. As lâmpadas tubulares, essas daqui, elas precisam de ter um reator, né, para poder, para você ligar essa lâmpada, tá? Essa daqui também, a circular, também precisa ter um reator. Nesse tipo de lâmpada, o reator, ele já está embutido na lâmpada. Ele fica dentro dessa partezinha branca da lâmpada aqui do começo. De maneira que você pode colocá-la, né, só rosquear ela num ponto onde você tinha uma lâmpada incandescente, já está tudo certo. Nós podemos ter o tipo compacta integrada, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem um IRC bom acima dos 80, né, ou a não integrada, que também tem um IRC bom acima dos 80, só que ela te possibilita separar a lâmpada,
propriamente dita, do reator, que é a parte branca. De forma que se queima só a lâmpada, você pode trocar só a lâmpada, né? Ou se queima o reator, você troca o reator, né? E coloca a lâmpada que você já utilizava. Você pode fazer uma troca independente. Particularmente, pessoal, eu nunca vi, deve ter, tá? Eu nunca comprei nenhum tipo desse daqui. Normalmente o preço dessas lâmpadas aqui, ele é tão barato, né? Que compensa a pessoa comprar, né, um pacotinho que vem reator lâmpada, do que comprar a lâmpada e reator separados. Acaba ficando mais caro no futuro você ficar substituindo a lâmpada ou o reator, do que você ficar comprando um pacotinho completo. Mas se vocês encontrarem em algum lugar, saibam que existe essa diferença. Vou passar bem rápido por essas daqui, já que utiliza-se pouco no ambiente industrial ou residencial. Continuando ainda nas lâmpadas de tipo de descarga, né, nós temos as lâmpadas de luz mista, né, que é constituído de um tubo de descarga de vapor, a vapor de mercúrio, né, conectado aqui dentro, um tubinho, né, conectado em série com filamento de tungstênio. Ou seja, ela funciona parte dela como uma lâmpada de vapor de mercúrio, parte dela como uma lâmpada incandescente, tá? Ela tem esse chamado bulbo ovoide, né, formato de ovo. Aqui dentro nós temos um revestimento igual a lâmpada fluorescente, só que é de trigo vanadato, o pó que vai aqui dentro. Elas são comercializadas em potências maiores, né, que vão de 160 a 500 watts. Elas têm uma característica de combinar a eficiência da lâmpada de descarga com a excelente reprodução de cores das lâmpadas de filamento de tungstênio. Tá? Uma vida útil bem maior do que as que são só incandescentes, só que a eficiência luminosa, apesar de ser maior do que incandescente, ainda não é nada de muito bom. 22 lumens por watt. E sendo que a gente perde bastante na reprodução de cor, né? Que, por causa das lâmpadas mistas, ficam entre 61 e 63. Nós temos a lâmpada de vapor de mercúrio, tá? São constituídos de um pequeno tubo de quartzo, né, que fica lá dentro da lâmpada. Dentro desse tubo a gente coloca umas gotas de mercúrio, com gás inerte, como argônio, por exemplo, que tem a finalidade de facilitar a formação da descarga inicial, que é quando começa a passar corrente para acontecer a emissão de luz. As lâmpadas de mercúrio comum, elas não têm no espectro a luz vermelha, né, ou seja, que está uma distorção muito grande de cor, o que restringe o seu uso, né, a situações específicas, tá? Sendo que, na realidade, a gente tem uma correção já para esse problema, né? Ou seja, as lâmpadas mais comercializadas, na verdade, elas têm um fósforo no seu interior para poder fazer a correção dessa luz vermelha. Elas necessitam de um reator para funcionar, tá? E ela tem uma característica de que quando a gente desliga essa lâmpada, a gente precisa de esperar de 5 a 10 minutos para poder reacendê-la, porque esse é um tempo mínimo que a gente precisa para ter uma reionização do mercúrio que está dentro daquele tubinho de quartzo lá dentro. Elas têm uma característica de ter uma diminuição muito grande da eficiência luminosa quando a gente tem queda de tensão. Então, 1% de queda de tensão já traz 3% de queda na eficiência luminosa. Se cair 5% já dá 15%, né, de queda na eficiência luminosa, sendo que se cair mais do que 5%, né, essa lâmpada já deixa de funcionar. Em 127 volts, para vocês terem uma ideia, né, 10% dá 12,7, 5% daria 6,35, o que é super comum, né, numa residência você ter 5% de queda de tensão, não devido à sua instalação, propriamente dito, como também dependendo de onde a sua casa fica localizada em relação ao transformador da sua rua, né, a gente é comum, né, ter esse valor de queda de tensão. Nós temos uma vida útil de 18.000 horas, então, olha só, dura bastante, né, essa lâmpada, por isso que em ambientes industriais, né, ela passa a ser interessante. Em ambiente industrial, tudo que você tem que ficar dando manutenção com uma constância grande, normalmente ocasiona perda de dinheiro, tá? Ela tem uma eficiência luminosa já média, considerada, né, mas muito melhor do que as anteriores, tirando a fluorescente, né, que é de 55 lumens por watt, com um índice de reprodução de cores de 40. Então, observe que o índice não é bom. Aí nós temos o vapor de sódio, que pode ser de baixo ou de alta pressão.
A de baixa pressão é caracterizada por emitir uma radiação que é quase monocromática, no caso dela é uma luz amarela, né? Entretanto, ela tem uma alta eficiência luminosa, né, que chega lá na casa de 200 lumens por watt, então é absurdamente maior do que as anteriores, né? Ou seja, ela ilumina muito, consumindo pouco. Entretanto, né, como ela é monocromática, né, tem praticamente quase toda a luz dela sendo emitida de cor amarela, ela é desaconselhável para o uso interno em instalações industriais, por ter um índice de reprodução muito baixo, né, no caso de 20, mas ela é altamente recomendável para ser utilizada em pátios de descarga, em pontes, viadutos, rodovias, que é onde a gente não está muito interessado em ter um bom índice de reprodução de cores, a gente quer apenas iluminar para a gente ter aquele contraste, né, para você saber identificar onde tem um buraco, se tem uma pessoa ou algum animal na pista, por exemplo. Ela precisa de reator e ignitor para funcionar e ela tem uma excelente vida útil, que vai de 18 a 24 mil horas. E nós temos também a de alta pressão, né? Ela tem uma diferença da anterior, é que ela tem um espectro de cor visível contínuo, né? Não é só amarelo, né? Ela tem as outras cores também, tá? Entretanto, o índice de reprodução de cores é melhor do que o anterior, mas também não é muito bom. Fica lá na casa de 30, tá? E a eficiência luminosa dela cai um pouco em relação à anterior, que vai para a casa lá dos 130 lumens por watt, vida útil parecida, e ela também necessita de reator e ignitor para funcionar. E nós temos a lâmpada a vapor metálico. Tá? Essa lâmpada de vapor metálico ela é um tipo particular da lâmpada de vapor de mercúrio, onde são adicionados, ao invés do mercúrio, somente o mercúrio lá, né, também o iodeto de índio, talho e sódio. Aí ela melhora-se bastante a reprodução de cor da lâmpada em relação à lâmpada de vapor de mercúrio, que era lá na casa dos 40, que já passa de 80 a 90. Ela também tem a característica de precisar de reator e ignitor para funcionar. Tem a vida útil muito boa, no caso 24 mil horas, e esse é o tipo de lâmpada que são utilizados normalmente em lojas, shopping, estádio, fachadas, monumentos, tá? Por ter essa característica de eficiência luminosa boa, não tão boa quanto a vapor de sódio, por exemplo, mas também iluminando com a reprodução de cores bem melhor do que a vapor de sódio. A gente vai encontrar elas tanto no formato ovoide, tá? Quanto com esse bulbo aqui no formato tubular. E por fim, né, a gente tem as lâmpadas do tipo LED, que acredito que vocês já estejam acostumados a ver bastante dela, né, nos mercados hoje em dia. É a lâmpada que tem dominado as prateleiras, né? A lâmpada LED, o nome vem lá da sigla em inglês, diodo emissor de luz, tá? Ela é muito boa para fazer iluminação dirigida, decorativa e iluminação geral, tanto em ambientes externos quanto externos, ou seja, pode ser utilizado em qualquer lugar de uma casa. Ela tem a vida útil que chega lá perto das 50 mil horas, e olha a diferença, né? Quando a gente sai lá 20 anos atrás, digamos assim, da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente, já foi uma mudança boa demais, né? Sai de 600 a 1000 horas para de 7 mil até 12 mil, e aí, né, de 10 anos para cá, talvez um pouco menos, a gente tem esse passo aí de inserir a lâmpada LED e mudar aí da lâmpada da vida útil, que era boa, considerada incandescente, né, para uma que é muito melhor, chegando lá na casa das 50 mil horas, né. Ou seja, vão ter ambientes que se você colocar uma lâmpada boa, claro, de marca boa, né, que foi bem testada, como a Osram, por exemplo, Philips, né, tem diversas marcas que são bem legais. Essa daqui, característica, né, 25 mil horas, né, então a vida útil pode ser até 50 mil, né, normalmente na embalagem informa, de você colocar uma lâmpada dessa e ela durar 10 anos na sua casa, né, por conta dessa quantidade de de vida útil que ela dura, né. Baixo consumo e uma eficiência luminosa média de 210 lumens por watt. Então, é indiscutível, né, falar que ela é, de longe, a melhor opção que a gente tem para poder utilizar na nossa residência. Opa, peraí que eu passei sem querer. E além disso, ela tem a característica de ter uma baixa emissão de calor. Essas lâmpadas de descarga que eu estava comentando, que são utilizadas em ambientes industriais, elas esquentam bastante. Se a gente fosse colocar ela numa sala, por exemplo, além de ter o efeito de ofuscamento, né, do brilho ser muito intenso e ofuscar quem está na sala, não seria nada legal em termos de calor, né, para o ambiente.
E aqui eu trouxe uma tabela que faz um comparativo, que eu vou pedir até para vocês olharem com bastante calma depois, dizendo aqui o tipo de lâmpada, né, o rendimento para aquele tipo de lâmpada, o índice de reprodução de cores, a vida útil média, e aqui a aplicação e observações. Por exemplo, isso aqui vai me ajudar muito quando eu estiver fazendo um projeto, e aí, mais lá na frente, né, quando eu for fazer um projeto comercial ou industrial, eu olhar para isso daqui e falar, eu estou querendo iluminar o quê? Estou querendo fazer uma iluminação comercial, né, de loja, vitrine, de área externa de fachada. Então, venho aqui nessa tabela, olha, ó, eu posso usar a lâmpada dicróica, posso utilizar a lâmpada de vapor metálico, eu posso utilizar LED, então eu venho aqui nessa tabela e escolho, né, qual que é a lâmpada que vai melhor se adequar para aquilo que eu quero utilizar. E aqui já com a observação, dizendo se precisa de reator, não precisa de reator, por exemplo, se é ideal para luminárias compactas, que são aquelas luminárias pequenininhas, aí assim por diante. Bom, aí eu tenho a lâmpada, né, que a gente viu que pode ser de diversos tipos, né, mas além disso nós vamos ter as luminárias, onde a gente vai inserir a lâmpada, tá? E a luminária ela vai ter uma função de proteção, né, principalmente, para não pegar chuva, para evitar o acúmulo de poeira na superfície da lâmpada, ou que alguém coloque a mão, por exemplo, no circuito interno para poder tomar um choque, né? Ou para poder ficar decorativo, para ficar mais bonito, ou para tornar uma iluminação difusa, que é aquela onde eu não quero ter ofuscamento, né? Eu quero ter só um, um, um ponto mais decorativo. Então a luminária vai acrescentar essas características à lâmpada. Tá? Então a gente tem funções de proteção, de orientação do fluxo luminoso. Quando eu quero, por exemplo, dirigir, né, o meu facho de luz para iluminar um placar ou um ponto específico, um quadro, por exemplo, dentro de uma casa. A redução do ofuscamento, né, que é aquele brilho excessivo de quando a gente olha, né, e causa desconforto, né, de olhar diretamente para a lâmpada. Ela também tem a característica de fazer a conexão mecânica e elétrica entre as lâmpadas e a rede, né? Mecânica que é para poder fazer a fixação, né, suportar a lâmpada, e elétrica para poder conectar, né, os cabos da rede à lâmpada. E além disso, né, o efeito decorativo. Então vamos ter lá as características que a gente deve observar, né, para poder fazer a escolha da lâmpada. Uma delas é a uniformidade, né, que é a relação entre a iluminância mínima e a média obtida do nosso ambiente, quando a gente estiver fazendo um projeto. Isso vai depender, né, da luminária adotada, da distância entre as luminárias e as paredes e da altura de montagem, conforme a gente vai ver quando a gente estiver fazendo o projeto. E a uniformidade também visa garantir a redução de sombras, né? Ou seja, quando eu faço uma iluminação não uniforme, a gente vai ter muita sombra dentro do ambiente. Pensa no campo de futebol, por exemplo, se falhar alguma das torres de iluminação, a gente começa a observar sombra dos jogadores no campo, e aí começa a ter um desconforto para quem está assistindo, né? E também, né, pensando na segurança, se a gente tem muita sombra, a gente tem lugares com pouca iluminação e que podem lá ocasionar algum acidente. Uma outra característica para escolher é o rendimento, que vai ser a relação entre o fluxo luminoso que é irradiado pela luminária e o fluxo total da lâmpada instalada. Ou seja, eu tenho uma lâmpada com fluxo luminoso excelente, mas se a minha luminária ela não tem uma boa característica de deixar passar, digamos assim, a luz da lâmpada, o que a gente vai ter é uma diminuição considerável do fluxo da lâmpada, que se a sua intenção era só iluminar, isso não é uma coisa boa, né? Esse rendimento vai depender, então, do formato e do material utilizado. Alto rendimento significa, para um projeto, um menor número de luminárias. Então, quanto menor o rendimento, a gente vai ver lá na frente que maior é a quantidade de lâmpadas que eu devo colocar no meu ambiente. Os refletores, né, a parte refletiva dentro dessas luminárias, ela tem a função de refletir o fluxo luminoso para a região desejada. Uma outra característica é o ofuscamento,
que é causado, então, pelo excesso de luminância. O ofuscamento ele é uma sensação, não tem como a gente medir um valor para dizer, o ofuscamento aqui é 10, 15, 20, né? Algumas pessoas podem sentir mais o efeito do ofuscamento do que outras, por exemplo, quem tem maior sensibilidade à luz nos olhos, né, por exemplo, sente mais, né, esse efeito de ofuscamento. Então ele vai depender da luminância da fonte, da luminância do fundo, do tamanho aparente da luminária, do número de fontes luminosas no ambiente e da posição que você fica em relação à fonte. Ou seja, quando você olha para a sua luz, né, qual que é o ângulo entre os seus olhos e o ponto de iluminação. Aí a gente classifica o ofuscamento como direto, que é quando ocorre através de uma lâmpada luminar, quando você olha direto. Indireto, quando essa lâmpada ela é refletida em algum local do ambiente e volta aos seus olhos. E a gente pode ter, então, para fazer a redução do ofuscamento, a gente tem algumas técnicas. Uma delas é que, se vocês observarem lá na escola, essa técnica é utilizada nas luminárias das salas de aula, que é o uso das aletas, ou difusores, que são essas abinhas que a gente coloca aqui, né? De maneira que a gente tem uma lâmpada que ela fica mais embutida, né? Fica mais para dentro da luminária. As aletas elas refletem a iluminação e as aletas têm a função de, quando você olhar inclinado, né, você não conseguir olhar diretamente para a luz que está lá dentro. E isso ocasiona, então, uma redução do ofuscamento. Tá? Uma outra técnica para reduzir é fazer a elevação da altura da fonte luminosa. Quanto mais alto, claro que se a pessoa olhar para o teto, né, ela vai ter ofuscamento, mas se ela olhar para frente, se a lâmpada está bem alta, os seus olhos não vão ter um ângulo, né, direto com a lâmpada. Tá? Utilizar superfícies opacas, tá, para reduzir a reflexão. Só que isso também é ruim, né, porque a gente vai ver no projeto que superfícies que refletem menos façam que a gente tenha que utilizar um número maior de lâmpadas. Entretanto, é um custo-benefício, né? Se a gente reflete mais, pode ter, então, esse efeito do ofuscamento. Aumentar a iluminância do entorno através da iluminação natural, né, que seria, por exemplo, os de janelas, né, ou de telhas que permitem a passagem de luz do sol, por exemplo, dependendo do que você está fazendo, do ambiente, né, que você está querendo iluminar. E, né, de repente, se você está tendo um ofuscamento muito grande, pode ser que você colocou uma quantidade absurda de luminárias para aquele ambiente, e aí provavelmente tem um erro no seu projeto. Sei lá, era para ter dado 4 luminárias, você colocou 40. Então, se isso acontecer, provavelmente você vai ter um ofuscamento devido ao excesso de lâmpadas no ambiente. Aí a gente tem uma classificação das luminárias quanto ao tipo de aplicação. Então, se é uma aplicação comercial, industrial, para iluminação pública, decorativa, jardim. Aqui mesmo, então, a gente vai ter a gente tem algumas coisas que a gente deve prestar atenção, como, por exemplo, a iluminação decorativa de jardim deve ter o IP adequado para o ambiente, né? Lembrando, o IP é o grau de proteção, né? Então a gente vai ter que ver lá, ela vai ficar na chuva, então ela tem que suportar a chuva, ela vai ficar num ambiente muito empoeirado, ela tem a possibilidade de ter, da pessoa não só pegar chuva, né, mas de jogar um jato de água com mangueira, ou com uma máquina de alta pressão. Então tudo isso deve ser analisado na escolha de uma dessas luminárias. Nós temos também uma classificação em relação à distribuição do fluxo luminoso, que a gente diz que uma luminária ela é do tipo direto, quando a maior parte do fluxo dela é direcionado para baixo. Então eu tenho que, por exemplo, nessa figurinha mostrando que eu tenho de 90% a 100% do fluxo direcionado para baixo, 0 a 10% para o teto. Tá? Nós podemos ter a semi-indireta, quando nós temos de 10% a 40% da luminária indo para o teto, e de 60% a 90%, ficou errado na figurinha, indo para o piso. A indireta, quando é de 90% a 100% para o teto e só de 0 a 10% para o piso. A semi-indireta,
de 10 a 40 para o piso, de 60 a 90 para o teto, e a lâmpada difusa, quando ela fica 40 a 60% para o teto e para o piso, né? Por exemplo, 50 a 50. Né? Então, a gente tem essas classificações em relação ao fluxo luminoso. E nós temos ainda a classificação em função da simetria. Nós temos aquelas chamadas de eixo de revolução, quando ela é simétrica, independente do plano de simetria transversal adotado. Né? Então, se eu traçar um plano aqui, ela vai ser simétrica em todas as direções, como é o exemplo da luminária do tipo globo. Nós temos com um plano de simetria, como acontece com aquelas luminárias de rua, por exemplo, né, de iluminação pública. Se eu fizer um plano nesse sentido, eu tenho a parte direita simétrica à esquerda, mas se o meu plano for na horizontal aqui, a parte superior não é igual à parte inferior. E nós temos com dois planos de simetria, como acontece nessas luminárias fluorescentes, que também comuns, né, de nós encontrarmos. Nós temos uma simetria frontal, né, se eu traçar um eixo aqui nesse sentido, parte esquerda é igual à parte direita, e se eu olhar de cima para baixo, nós temos uma simetria superior, né, que a parte direita é igual à parte esquerda. Mas nós não temos uma simetria se o plano for, né, nesse sentido da luminária. A parte de cima fica diferente da parte de baixo. E nós temos aqui, por fim, os equipamentos auxiliares a essas lâmpadas que nós vimos e que devem ser inseridos dentro da luminária. Então, toda luminária que vai abrigar uma lâmpada que precisa de um desses equipamentos, ela tem que ter um local interno reservado para a gente poder fazer depositar esse fixação, né, desse dispositivo lá dentro. Então, um dos dispositivos que são comuns nas lâmpadas de descarga é o reator, tá? Ele é importante porque é ele que gera o pulso de tensão para poder começar a circular a corrente interna lá nos tubos de descarga, né? Ou seja, para começar a ter acendimento, precisa do reator, e depois para limitar a corrente quando a lâmpada está em funcionamento, né? Para a corrente ser um reator seria uma corrente extremamente alta, né? Então ele limita a corrente de maneira que mantém a iluminação, tá? Nós temos transformadores, tá? Para poder fazer um ajuste do valor de tensão da rede para o valor de tensão da lâmpada, são utilizados nas lâmpadas halógenas e as lâmpadas a LED. E nós temos os ignitores, que são utilizados em lâmpadas de descarga, né? Alguns tipos das lâmpadas de descarga, que eles têm a função também, junto com o reator, fornecer um pulso de tensão que ioniza os gases. Existem alguns parâmetros para a gente fazer a escolha desses reatores. Um deles é o parâmetro fator de potência, né, que o ideal é sempre pegar o que tem o maior fator de potência possível, porque isso representa que a gente vai ter uma menor corrente circulando nos condutores, né, e como a gente vai fazer um projeto, quanto menor a corrente para o mesmo efeito, mais barato é o projeto. Mas poderia ser também de baixo fator de potência, o que geraria multa no caso de empresas. No caso residencial, a EDP ela não acompanha, né, qual que é o fator de potência da sua casa, então não ocasionaria uma multa, apenas uma corrente ligeiramente maior do que aquela observada no reator de alto fator de potência. E também outra característica são as perdas que a gente tem no reator, como as perdas por efeito Joule, por esterese e pelas correntes de Foucault, que eu também não vou discutir aqui. Vocês vão estudar sobre esses itens em outras disciplinas. E é importante observar que esses reatores, eles costumam ocasionar uma chamada distorção harmônica. Apesar de a gente ter na nossa rede elétrica a frequência de 60 Hz, nós temos, com reatores que funcionam chaveados, por exemplo, a inserção das chamadas harmônicas, tá? Que são frequências múltiplas dos 60 Hz. E no caso de reatores eletrônicos que trabalham em altas frequências, eles vão influenciar principalmente na terceira harmônica, que é a frequência de 180 Hz, que vai ser somada aos 60 Hz da rede, tá? E aí, né, se a gente tem uma quantidade muito grande de terceira harmônica, a gente, na hora de fazer o projeto, ao invés de olhar só para a corrente comum dos 60 Hz, a gente teria que olhar o efeito das harmônicas para poder calcular a corrente mais real do nosso projeto.
Tá? E aí, para a gente não ter que ficar se preocupando com isso, a gente opta por sempre escolher dispositivos que tenham um TDAH, que é um índice de distorção harmônica, menor do que 20%. Além disso, a gente tem o fator de fluxo luminoso, tá? Também do reator, né? Que determina o quanto de fluxo luminoso é emitido pela lâmpada. Tá? Por exemplo, uma lâmpada de 32 watts emite normalmente 2.700 lumens. Tá? Se eu tiver um reator com fator de fluxo de 0,95, essa lâmpada não vai iluminar os 2.700 a qual ela foi produzida, né, para ter capacidade, e vai emitir apenas 2.565 lumens. E a gente tem o chamado flicker, ou cintilação, que é uma sensação de que a lâmpada está piscando. Isso vai acontecer mais nos reatores eletromagnéticos, que não são comuns hoje em dia, tá? São reatores bem antigos. E aí, se por acaso você tiver em algum ambiente onde você está observando esse efeito de flicker, né, para você reduzir, uma das técnicas utilizadas é você colocar lâmpadas em fases diferentes, no mesmo ambiente, claro, né? Porque como as fases elas estão defasadas uma da outra, né? O que ocorre é que 120 graus uma fase da outra, como elas vão as lâmpadas alcançariam picos em instantes de tempos diferentes, o nosso olho, a frequência, né, de cintilação aumenta e o nosso olho deixa de perceber. Então essa cintilação, né, o flicker que a gente vai ter no ambiente. E a gente tem que observar também a necessidade de aterramento, né, que tem uma função de segurança, né, para quem está lá trabalhando, né, e também para alguns reatores, como o eletromagnético, ela vai ser funcional, né, porque um reator eletromagnético, sem o aterramento, vai ocasionar um mau funcionamento da lâmpada. Vocês já talvez vocês lembrem, né, que antigamente colocava uma lâmpada fluorescente na casa e aí parava de funcionar, alguém ia lá, esfregava uma vassoura, encostava a mão na lâmpada e ela acendia. Tá? Então isso era um forte indício de que o reator daquela lâmpada era um reator eletromagnético e que ele não tinha aterramento. Bom, pessoal, então era isso sobre a engenharia de iluminação. Aí eu vou começar com vocês agora sobre os projetos elétricos industriais, tá? Sobre o projeto de iluminação interna. Coloquei o título errado aqui, é residencial, tá, galera? E aí, falando do projeto de iluminação interna, vou começar falando sobre o que é o projeto de iluminação, tá? Quais são as normas que regem o projeto de iluminação, e aí depois a gente vai para o método do fluxo luminoso, e por fim, a gente vai ver um exemplo do projeto de iluminação interna. Agora foi. Em relação às normas do projeto de iluminação, nós tínhamos até uns 6 anos, né, a norma que regia os projetos de iluminação no nosso país era a NBR 5413, tá? Só que essa norma, ela considerava a idade, dificuldade e precisão da tarefa, se era uma tarefa de alta precisão, de baixa precisão, e a refletância dos ambientes, que era de até 30, 30, 70 e 70. Então ela era uma norma um pouco limitada, baseada no conhecimento que a gente já tinha das normas internacionais sobre o projeto de iluminação, e ela foi substituída, então, foi a NBR, ela adotou como padrão para projeto de iluminação no nosso país a ISO, tá? 8.995.1, né, que é uma norma internacional, tá? Que é para fazer iluminação de espaços internos, tá? E essa norma aqui ela é muito mais completa, né? Ela considera, por exemplo, o tempo de manutenção, ou seja, de quanto tempo eu vou dar manutenção nos meus equipamentos, vai ser importante, porque esses equipamentos eles têm depreciação, eles passam a iluminar menos, se o ambiente está mais sujo, ele passa a iluminar menos por conta da sujeira, por exemplo, né? Então, ela já leva isso em consideração. Ela leva em consideração a chamada área de tarefa e entorno imediato, ou seja, o que eu quero iluminar e o que está em volta do que eu quero iluminar, qual que é a diferença de iluminação entre esses pontos. A grade de cálculos, né, que eu posso dividir, né, o meu ambiente lá
numa matriz e aí criar as chamadas grades de cálculo. A uniformidade, né, que está um pouco relacionado com a área de tarefa em torno imediato, né, que é a diferença de iluminação entre os pontos do meio ambiente. O chamado índice de ofuscamento, que não tinha na 5413. A temperatura da cor, né, se eu vou utilizar uma cor mais clara, mais fria ou mais quente, tá? Aí as refletâncias, né, que é a faixa padrão de refletância, dependendo do tipo de superfície que eu tenho no meu ambiente, por exemplo. Bom, então aqui algumas definições da norma, né? A área da tarefa é a área parcial em um local de trabalho na qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Tá? Então, quando a gente vê lá na norma a área de tarefa, quer dizer isso. O entorno imediato é uma zona de no mínimo meio metro de largura ao redor da tarefa, dentro do campo de visão. Ou seja, eu quero que a pessoa, quando eu vou eliminar, né, basicamente eu tenho que garantir que o ambiente em volta da onde a pessoa, da onde eu estou iluminando, ele não tem uma diferença muito grande de iluminação, por isso que ele está no entorno imediato. Porque isso também é ruim para a nossa vista, né? Porque se você olha um pouquinho para o lado muito escuro, um pouquinho para o outro muito claro, a gente tem o problema dos nossos olhos ficarem variando, né, a abertura, né, para a quantidade de luz que vai entrar, e isso dá aquele problema de visão cansada. Nós temos a iluminância mantida, que é o EM, tá? Que é o valor abaixo do qual não convém que a iluminância média da superfície especificada seja reduzida, né? O plano de trabalho, que é a superfície de referência definida como o plano no qual o trabalho é habitualmente realizado. A gente tem aí, para a iluminação do ambiente, a gente tem que garantir o conforto visual, né, e também a realização de tarefas de forma rápida e precisa, mesmo sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos, tá? Isso a gente vai dar mais atenção a isso quando a gente estiver falando lá dos projetos industriais, comerciais, né, que a gente vai ter lá as normas de trabalho para poder seguir, né, as normas de ergonomia. E a gente tem alguns parâmetros, tá? Que para poder escolher o EM, né, de acordo com a NBR ISO, a gente tem que fazer uma distribuição adequada da luminância, a gente tem que limitar o ofuscamento, avaliar a manutenção e avaliar também a iluminação natural daquele ambiente. A gente tem refletâncias para as superfícies internas, que são para o teto, que vai de 0,6 a 0,9, parede 0,3 a 0,8, plano de trabalho de 0,2 a 0,6 e piso de 0,1 a 0,5. Como é que eu determino esses valores? Tá? Uma forma de determinar é a cor da superfície, digamos assim, se ela é uma cor escura, média, clara ou branca. De maneira que, se for escura, 10%, média 30%, superfície clara 50% e branca 70%. Né? Uma outra forma de determinar é pelo tipo de material. Se é um cimento, por exemplo, é de 15 a 40. Se é um azulejo branco, de 65 a 75, né? Um gesso, 80%. E também a cor, especificamente do material, né? Não só como claro ou escuro. Se ele é branco, creme, amarelo, rosa, nós temos também uma faixa de reflexão para aquele tipo de material. Então a gente tem essas formas para poder determinar o índice de reflexão. Tá? Então, a gente tem também que a uniformidade da iluminância na tarefa não pode ser menor que 0,7, né, que tem a ver com aquilo que eu falei, né, os pontos no entorno, o ambiente, né, não pode ter uma variação muito grande de um ponto para o outro. Em relação ao entorno imediato, que são aqueles meio metros, né, meio metro, a gente não pode ter uma variação maior do que 0,5. E aí a gente encontra esses valores lá na ISO, né, 8995, dizendo lá, por exemplo, se a iluminância do entorno imediato é 500 lux, a da tarefa tem que ser, se a da tarefa é maior ou igual do que 750, o do entorno tem que ser 500. Se eu tenho uma tarefa, por exemplo, de 300, o do entorno tem que ser 200, né? Assim por diante aqui. E aí, finalizando, galera, nós temos o método do fluxo luminoso, tá? O método do fluxo luminoso, ele consiste em determinar
em calcular o fluxo luminoso total que eu preciso para o ambiente, né, e depois dividir o fluxo luminoso total que eu preciso pelo fluxo de cada luminária, tá? Ou seja, se eu achei 10.000 e cada luminária tem a capacidade de 1.000, eu preciso de 10 luminárias dessas para iluminar o meu ambiente. E aí a gente tem que fazer, então, o cálculo do fluxo total, que é baseado no S, que é a área do recinto, no EM, que é o nível de luminância mantida, né, que a gente pega da tabela, daquela ISO, o U, que é o fator de utilização, ou coeficiente de utilização, que a gente pega na luminária que o fabricante fornece, né? E o D, que é o chamado fator de depreciação ou de manutenção, que a gente faz também consultando a tabela da NBR. Então, em relação à iluminância mantida, que é o EM, né, lá a gente tem uma tabela enorme, tá? Dá umas 8 páginas, eu acho, da norma, que tem lá, para cada tipo de ambiente, qual que é a iluminância mínima, tá? Com o índice de ofuscamento, tá? Então, outros fatores que a gente vai ver depois, né? Mas aí, para cada tipo de ambiente, eu tenho lá uma iluminância mínima que eu tenho que garantir. E aí, vou lá na norma consultar qual que deve ser, então, essa luminância mínima, tá? Com o ofuscamento e também aqui a cor, né? O índice de reprodução de cores. 40, 80, 60, dependendo do ambiente. Desculpa, gente. Aí nós temos alguns fatores que vão influenciar na nossa escolha. Por exemplo, se é comercial, industrial ou domiciliar. Isso vai ser importante para escolher a luminária, tá? E as lâmpadas. O fator econômico, né? Ou seja, quanto que eu posso gastar ali, tanto com o tipo de lâmpada, quanto com o consumo dela, né, de energia elétrica. As razões de decoração e também a facilidade de manutenção. E aí, para determinar qual que é o melhor tipo de luminária ou o melhor tipo de lâmpada, a gente vai pegar aquelas tabelinhas que eu passei anteriormente, né, que relacionam lá os tipos, né, algumas características principais, e além disso a gente vai nos fabricantes, vai pegar lá alguns fabricantes, como Philips, Osram, Lumicenter, né, que tem catálogos bem completos disponíveis na internet, e vai escolher dentre as possibilidades lá qual que é o melhor tipo para o nosso ambiente, tá? E também o índice de reprodução de cores, né? Dependendo do local que eu estou querendo iluminar, eu vou ter que ir lá e consultar na norma, né, qual que é o índice de reprodução de cores mínimo para aquele ambiente. E aí, claro, né, lá nos fabricantes eu vou ter que pegar aquelas que obedecem a esse mínimo. Aí, para determinar o fator de utilização, que é aquele U, a gente precisa de calcular o chamado índice do local, que é o casinho, porque com o índice do local depois eu vou conseguir determinar qual que é o fator de utilização através de uma tabela fornecida pelo fabricante, tá? Então, esse K, ele relaciona as dimensões do recinto, que são comprimento, largura, altura da luminária em relação ao plano de trabalho, com o tipo de iluminação, se ela é direta, semidireta, direta e semi-indireta, tá? Então, a gente tem a equação ali com C vezes L, que é comprimento e largura, dividido pela altura da montagem da luminária, que a gente vai ver no exemplo, que multiplica C mais L, né, comprimento mais largura. Aí a gente determina, então, o fator de utilização, ou coeficiente de utilização, relacionando o fluxo luminoso emitido pela luminária e o fluxo recebido pelo plano de trabalho, que é o útil, né? Ou seja, o quanto que ela emite e o quanto que chega no meu plano de trabalho, tá? Esse fator de utilização ele vai depender das dimensões do local, da cor do teto, das paredes, do piso e também do acabamento das luminárias, né? Então a gente calcula o RCR, o K. Eu venho aqui na minha tabela, se eu tenho um teto com 50%, né, dependendo da cor do teto, parede e chão, né, 50% com a parede de 30%, com a parede de 50%, por exemplo, e o chão de 20%, né, então a minha coluna é essa daqui, ó, que é o 50, 50, 20. Aí para um RCR de 3, eu teria um fator de utilização de 0,75, porque aqui está em percentual, tá? Então 0,75. A gente vai fazer na próxima aula, talvez vai ficar mais claro para vocês. E aí, o último termo lá é determinar o fator de manutenção, que vai relacionar o fluxo emitido no final do período de manutenção da luminária e o fluxo luminoso inicial da mesma. Ou seja, quando eu faço projeto de iluminação,
eu tenho lá um período de manutenção, ou seja, eu não vou limpar a minha luminária todo dia, ou de repente eu não vou substituir a minha lâmpada todo dia. E aí eu tenho que observar, né, que, sei lá, depois de um ano, eu tenho que garantir o mínimo de iluminação ainda, né? Então esse fator aqui, ele está aqui exatamente para isso. Aí a gente lê, né, aqui e enquadra a nossa situação. Por exemplo, se é um ambiente muito limpo, se é uma carga de poluição normal, que tem um ciclo de manutenção de 3 anos, ou se é um ambiente sujo, com um ciclo de manutenção de 3 anos. Então, dependendo do tipo de ambiente, a gente vai ter um fator de manutenção, né, ou um fator de depreciação desses daqui. Para determinar o espaçamento entre as luminárias, a gente vai ter lá um espaçamento máximo que a gente pode ter entre as luminárias, que vai depender da abertura do feixe luminoso da luminária, tá? Então, se a luminária ela faz iluminação direta, semidireta ou geral difusa, a gente tem essas características aqui, que é o máximo, né? Vai ser igual a 0,9 vezes a altura de montagem da luminária. Então, por exemplo, se eu tenho 2 metros, né, o máximo vai ser para uma luminária direta, 2 vezes 0,9, que dá 1,8, né? A distância máxima entre duas luminárias do mesmo ambiente. E aí, né, a gente usa, então, para calcular a distância entre as luminárias, né, e distribuí-las uniformemente, a gente faz uma continha bem simples, tá? Que é sempre manter a distância entre as luminárias, tá? O tamanho, a distância D entre as luminárias, e entre as luminárias e a parede, essa distância dividida por 2. Então, tem aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Y. Eu posiciono aqui os meus 6 pontos de luz, né, aqui nesse caso, de maneira que eu tenho que colocar entre a fileira de cima e a de baixo uma distância D, ou seja, entre as lâmpadas e a parede de cima e a de baixo eu vou ter D sobre 2. O mesmo vale aqui, analisando verticalmente. É uma distância L entre as lâmpadas, e entre as lâmpadas e a parede, né, analisando só a vertical, L sobre 2. Aí fica fácil, né, se eu tenho um ambiente de 10 por 4, por exemplo, né, para descobrir qual que é o espaçamento aqui, eu somo. D mais 2 com D mais 2 dá D, com mais D dá 2D. Esse aqui é 4, 2D tem que ser igual a 4, D igual a 4 sobre 2, que dá 2 metros, ou seja, eu tenho 2 metros daqui para cá, 1 metro daqui para cá e 1 metro daqui para cá. Então, 1 com mais 2, 3, com mais 1, 4. Mesma continha nós faríamos aqui para a dimensão na vertical. Bom, pessoal, aí na semana que vem eu faço um exemplo de aplicação do projeto de iluminação. Tranquilo, pessoal? Até aqui, pelo menos? Eu sei que eu falei demais aí, ficou um pouquinho longo, mas quando a gente estiver aplicando, vocês vão ver que não tem nada, não tem nenhum segredo, tá? É bem simples mesmo, essa parte de iluminação. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que lembrou aí da atividade? Ou do desenho que a gente estava vendo no começo da aula? Bom, pessoal, já que ninguém tem nenhuma dúvida a princípio, eu finalizo então a nossa aula de hoje, tá? Eu gravei aqui, daqui a pouquinho disponibilizo lá no AVA para quem não pôde assistir. E caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam lá no nosso chatzinho, no nosso fórum, né? Ou mandem a mensagem lá no AVA. E na segunda-feira que vem a gente está de volta. Pessoal, amanhã, só fazendo antes de fechar aqui a aula, amanhã é feriado em Guarapari, então a gente não tem aula de instalações elétricas, tá bom? E aí na semana que vem nós retornamos com a aula de instalações elétricas. Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. E na semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Tchauzinho, galera.